objetivo dessa aula é a gente compreender e determinar o zero de uma função afim. Né? O título da aula aí, zero de uma função afim. Lembrando aí que a função afim é a função do primeiro grau, tá? Então, ó, já vimos anteriormente, né, desde a playlist de função, quando a gente deu lá um geralzão sobre todas as funções, né, antes da gente entrar na função afim, né, na função do primeiro grau. Se você não assistiu a playlist de função, vai lá assistir. A gente viu que o zero de uma função f é todo o valor de x do seu domínio, tal que esse valor anule a função. O que é o valor anular a função? É o f de x ser zero, né? Você zerar a função. Ou seja, você achar um valor, né? Um ponto que quando você substitua no x da função, o valor dê zero, o y seja zero, ok? E graficamente, os zeros correspondem às abscissas dos pontos em que o gráfico intersecta o eixo x. Podemos obter o zero de uma função afim resolvendo a equação ax mais b igual a zero. A gente tem duas maneiras para poder achar o zero de uma função. A primeira é você olhar no gráfico da função e ver em qual ponto o gráfico intersecta o eixo x. O ponto que o gráfico intersectar o eixo x é o zero da função. Ou você pode também, né, resolver a equação. A gente vai ver os dois jeitos. Então, ó, observe o gráfico da função afim, f de x igual a menos x mais 2. Bom, para a gente montar o gráfico dessa função, f de x igual a menos x mais 2, o que a gente tem que fazer? Montar uma tabela. Montar uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna com os valores de x, a segunda coluna para me fazer a conta e a terceira coluna com os pares ordenados. Os valores de x a gente pode escolher. Eu escolhi os valores menos 1, 0, 1 e 2. Então, começando aqui, f de menos 1, o que é eu calcular? Aqui eu coloquei x, ó, mas é f de menos 1. Arruma aí, quem estiver arrumando aí, que não dá para me abrir a caneta aqui agora. É f de menos 1 aqui. Pegando aqui, f de menos 1 é eu tirar o x aqui e botar menos 1. Porém, os números negativos aqui a gente tem que prestar atenção. Porque tem gente que já ia substituir só por 1 aqui e já ia falar, já está menos 1. Ia errar. Este menos aqui, ó, que eu até coloquei ele em laranja aqui, é o menos que já está aqui na função. Eu vou substituir o x, não o menos. Então, o menos continua e o meu x vale menos 1. Então, eu substitui o x por menos 1. Coloquei aqui entre parênteses em preto, ó, para destacar bem. Menos 1 me dá 1 positivo. Então, vai ficar 1 positivo mais 2, que vai dar 3. Então, o par ordenado que eu vou ter aqui é o menos 1 e o 3. Menos 1 do x com 3 do y. Depois, f de 0. Ó, f de 0. Aqui eu coloquei o 0, né? Aqui eu esqueci de botar o menos 1. F de 0. Tira o x e põe 0. Vai ficar menos 0 mais 2. Menos 0 mais 2 é 2. Então, quando o x é 0, o y é 2. O próximo ponto é o 1. F de 1. Tira o x, ó, e põe o valor 1. Vai ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Né? Eu devia R$1. Paguei R$2, eu fiquei com 1 de lucro. Né? Ou de troco, sei lá, como você preferir. Então, o par ordenado que eu vou ter aqui é o 1 do x com 1 do y. Por fim, o 2, f de 2, eu tiro o meu x aqui, ó, e ponho 2. Então, vai ficar menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2, eu devia R$2, paguei R$2, não devo mais nada. Então, o par ordenado aqui vai ser o 2 e o 0. Para a gente ligar, né, esses valores aí da tabela no gráfico, a gente pega os pares ordenados. Então, primeiro aqui, ó, menos 1 e 3. A gente vai ligar menos 1 do x, né? Eu olho o eixo x é o eixo horizontal.
menos 1 do x com 3 do y. Então, tá aqui, ó, linha pontilhada, marquei o ponto. O próximo é o 0 e 2. 0 do x com 2 do y. Então, o ponto vai ficar em cima do eixo y, ó, exatamente no ponto 2. O próximo é o 1 e 1. 1 do x com 1 do y, ó. 1 do x com 1 do y. Marquei o ponto. E o último ponto é o 2 e 0, né? Ó, esse ponto aqui. 2 e 0. 2 e 0 é 2 do x com 0 do y. Então, o ponto vai ficar em cima do eixo x, ok? Marquei os meus 4 pontos, ó, e aí eu tracei a minha reta. Bom, o gráfico ficou uma reta perfeita. Para isso acontecer, né, eu vejo às vezes as pessoas reclamarem que, mas o meu gráfico não fica reta perfeita. É porque você desenhou com a escala errada. O que é a escala? É você usar sempre as mesmas distâncias que você colocar os pontos nos eixos. Então, você tem que sempre colocar a distância do ponto 1 para o 2 igual à distância do 2 para o 3, igual à distância do 3 para o 4, igual à distância do 4 para o 5. No eixo y, a mesma coisa. Essa distância tem que ser igual, tá? Se não for igual, o gráfico não vai ficar perfeito. Pode ser da função do primeiro grau, da do segundo grau, da do terceiro grau, da exponencial, da logarítmica, da trigonométrica. Nenhuma função que você não obedecer à escala vai ficar perfeita. Entenderam bem? Então, uma das maneiras, né, que tem aqui da gente achar o zero da função graficamente, né, tá ali, ó, graficamente os zeros correspondem às abscissas dos pontos em que o gráfico intersecta o eixo x. O que é intersectar? Intersectar é passar em cima. Ó, é passar em cima. Qual é o valor que o gráfico, né, o gráfico aqui da função em verde, passa no eixo x? Passa por cima, exatamente em cima. O ponto 2. Então, o 2 é o zero da nossa função, né? O objetivo da nossa função o objetivo da nossa aula é compreender e determinar. Aqui a gente está compreendendo o que é o zero da função, né? O zero da função é o quê? Aquele ponto em que a função intersecta, né, o eixo x. Né, o ponto da função intersecta o eixo x. Então, é aqui o ponto 2. Então, esse aqui é o zero da função. E é assim que a gente determina, olhando, né, e vendo aí onde está o ponto que a função intersecta no eixo x. O gráfico, ó, o gráfico da função f intersecta o eixo x no ponto de coordenadas 2 e 0. Ou seja, para o x igual a 2, né, ó, aqui no meu pré-ordenado eu tenho o x e o y. Para o x igual a 2, a gente tem, né, ó, para x igual a 2, temos que o f de x é 0. Né? No pré-ordenado, né, vou até colocar aqui, porque tem gente que não lembra ou esquece. Ó, a gente tem um ponto P, a gente tem os valores de x e os valores de f de x, né? Ou também a gente tem os valores de x e y. Lembrando que f de x e y é igual, né? É a mesma coisa. Então, por isso que aqui, ó, f de x igual a 0 poderia ser y igual a 0 também. Que de fato, né? Ó, aqui a gente tem o x e aqui a gente tem o y. Ou o x e o f de x em vez de y. Por isso que aqui está 0, tá? Geralmente, pessoal, dá uma confundida aí em relação a essas notação, né, de quando é y e quando é f de x. Então tá ali, o gráfico da função f intersecta o eixo x no ponto de coordenada 2 e 0, ou seja, para o x igual a 2, temos que o f de x é 0. Nesse caso, a abscissa 2 é o zero da função, né? A abscissa, lembrando, eixo x, ordenada, eixo y.
Agora, outra maneira de obtermos o zero da função é algebricamente. Para isso, a gente iguala a função a zero. Então, ó, eu fiz aqui f de x igual a zero. Quem é f de x? F de x está aqui, ó. É menos x mais 2. Então, substituir o valor aqui, substituir f de x por menos x mais 2 e igualei a zero. Isso aqui torna uma equação do primeiro grau. Simples, né? Então, a gente passa esse 2 para o lado de cá, negativo, né? Porque na equação a gente tem que deixar a letra de um lado, o número do outro. Então, eu passo esse 2 para o lado de cá para ficar negativo. Vai ficar menos x igual a menos 2. Aí, não é interessante que a gente deixe a letra negativa. Então, multiplica tudo por menos 1. Menos 1 vezes menos x dá x. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Então, ó, portanto, o zero da função f de x igual a menos x mais 2 é 2. Ok? É importante você saber fazer dos dois jeitos, né? Você saber montar o gráfico e achar o zero da função. Quando você estiver resolvendo exercícios que tiver gráfico, você não precisa fazer essa parte. Agora, quando tiver exercício que foi dada a função só e ele quer saber qual que é o zero da função, aí você iguala a função a zero, resolve a equação do primeiro grau e acha o valor aí do zero da função. Ok? É isso aí.